Agora pensa comigo aqui, e se essa força invisível que move sua empresa, move as pessoas da sua empresa, estiver jogando contra você? Se você estiver querendo levar a empresa para um lado e a cultura estiver puxando para trás, puxando para o outro lado, estiver jogando contra. Praticamente sua empresa virar um carro acelerando ali com o freio de mão puxado, o negócio não vai, você quer mudar e não dá certo, porque a cultura está travando. Agora, por outro lado, quando a cultura está a favor das intenções de crescimento da empresa, a coisa flui e se sustenta, a coisa vai embora. Tá? Pessoal, hora oficial, boa noite, sejam muito bem-vindos. Essa é a série Fly Empresas, a série que vai fazer essa empresa decolar. Sou Leandro Maia, sempre me apresento aqui, porque tem sempre gente chegando pela primeira vez. Sou Leandro Maia, especialista em fazer empresas decolar, construir crescimento lucrativo. Tá? Hoje nós vamos fazer a live aqui sobre como construir ou moldar uma cultura sólida. Até fixei aqui embaixo, né? E você vai entender como criar resultados excelentes e duradouros a partir de uma cultura. Cultura costuma ser a base de uma empresa, está sendo bem difundido, é um tema que está bem em voga hoje em dia, todo mundo falando sobre cultura, mas nós vamos trazer isso aqui de forma prática, como aplicar isso. E aí, o que a gente faz? Como é que funciona essa tal cultura? E vamos ver aqui, tá? Então acompanhe comigo aí, que é o seguinte. A cultura é uma real vantagem competitiva. A mais real vantagem competitiva quando você pega uma empresa e compara com outra e que ninguém vê é a cultura. Por que é uma grande vantagem competitiva? Porque demora muito para implantar a cultura. Então quando seu concorrente te vê, deixa eu abaixar essa música aqui, vai ficar melhor para a gente continuar. Aí. Então, quando seu concorrente te vê indo bem e tenta te imitar, ele não vê o que está por trás ali, que é uma cultura forte, uma cultura sólida, uma cultura que impulsiona sua estratégia, impulsiona seus resultados. Então, a cultura é uma clara e diferencial vantagem competitiva nesse mercado que está cada vez mais concorrido. Tá? E a cultura vai te permitir também controlar a sua empresa, né? Controlar as pessoas, controlar a sua empresa, fazer a sua empresa rodar no automático, sem você ficar empurrando, sem você ficar na cola falando como agir. Tá? A cultura vai falar como sua empresa deve funcionar e fazê-la funcionar daquela forma. O que mais? A cultura vai ajudar a trazer crescimento e resultados duradouros, consistentes, de longo prazo. Cultura é algo que você inicia hoje e no longo prazo traz resultados, né? É aquele famoso plantio opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Você age pequenas ações consistentemente, lá na frente o resultado vem, tá certo? E o seguinte, né? Se você é dono de empresa e conhece alguém que tem empresa e quer ajudar essa pessoa também, e ela está precisando construir cultura, já compartilha aí, chama mais gente para vir para cá, vai vir muito conteúdo, a gente vai trazer aqui de forma prática, você vai entender o conceito, mas vai conseguir aplicar, saber como aplicar. Então já compartilha aí com quem possa se interessar e vamos que vamos, tá certo? O link me incomodando aqui, como sempre. Então é o seguinte, por que eu resolvi trazer isso aqui e falar sobre cultura hoje aqui? Por que eu sempre gosto de falar sobre cultura? Porque tem muitas e muitas empresas com pessoas desengajadas, né? Que não compram as ideias do líder, não compram as suas ideias como dono da sua empresa, boicotam às vezes, né? Vão contra, fica naquela rádio peão ali, a empresa acaba não evoluindo com isso, né? Continua errando nas mesmas coisas. Aí você lança metas, ninguém bate meta e não faz nada e boicota seus planos. Ou seja, né? Claro prejuízo nos resultados ali. Vocês deixam de lucrar mais a cada dia por causa disso, por causa de uma cultura fraca, uma rupturas na sua cultura, ou simplesmente porque você nunca se preocupou com isso. É simplesmente isso. Então, vou trazer alguns sinais aqui que indicam ruptura na cultura da sua empresa, indica que algo não está como deveria. Né? E ruptura quer dizer que as pessoas da linha de frente, as pessoas que estão em contato com o cliente, as pessoas que estão em contato com o produto, não estão agindo conforme você gostaria que agisse. Não estão agindo conforme você prega. Tá? Isso é uma ruptura na cultura. Sinais que indicam ruptura na cultura. Quando você não consegue implementar mudanças, quando você pensa numa ideia, pensa num jeito novo de fazer uma coisa, ou tenta modificar alguma coisa, melhorar alguma coisa na sua empresa, mas o negócio não vai para frente. Isso é um claro sinal de ruptura na cultura.
planos que não são cumpridos, né? Seja de mudança ou seja de operação mesmo, de atender um cliente, de melhorar alguma coisa, de corrigir um problema. As coisas não são muito cumpridas como deveria. Outro sinal claro, iniciativas boicotadas, né? Você começa uma coisa nova ali, a pessoa já tem uma rádio peão ali que começa e já quer travar as iniciativas, né? Então, isso são sinais de ruptura na cultura, sinais que você está precisando entender qual que é a sua cultura, definir ela, codificar, nós vamos falar isso aqui de forma mais prática, e implantar, né? Você tem que entender a cultura da sua empresa. Isso que nós vamos falar aqui. Para te explicar primeiro o que é cultura, né? Porque às vezes tem gente que ainda não teve contato com esse conhecimento, ainda acha que cultura, né, igual tem lá Ministério da Cultura, é teatro, é filme, é música popular brasileira, e não é bem assim, né? Para te explicar isso, eu tenho que conceituar um pouco, para a gente entender por que as pessoas fazem o que fazem, né? Para você entender cultura, você tem que entender pessoas. E exatamente o que? Por que pessoas fazem o que fazem? Você já parou para pensar, né? Você mesmo, no seu dia a dia, tem momentos do dia que você esquece o que estava fazendo? É do tipo assim, nossa, o que eu acabei de fazer ou para onde eu estava indo? É quando você está agindo mais ou menos no piloto automático. Você sai de casa, tranca o portão, entra no carro e fala assim, nossa, será que eu tranquei o portão? Não me lembro. Ou então você vai lá, faz alguma coisa e não se lembra. Por que que acontece esse tipo de coisa? Porque as pessoas, né, nós, os seres humanos, agimos por hábitos, né? Os hábitos nos impulsionam. O hábito ele é processado em uma região diferente do cérebro, que é como você agisse menos intencionalmente e mais automaticamente, né? É um hábito. Você age daquele jeito porque você está acostumado a agir daquele jeito. E o corpo esperto como é, processa isso de uma forma diferente para economizar energia e fazer as ações e os comportamentos do dia a dia de forma mais instantânea, mais leve para o corpo, para o cérebro. Então é como se fosse no piloto automático. Tá? Você não fica pensando ali, vou calçar primeiro o sapato direito ou primeiro o sapato esquerdo? Vou colocar primeiro a calça ou primeiro a camisa? Escovar o dente por aqui ou por aqui? Dirigir o carro, que hora que eu vou passar a marcha? Isso flui, é automático. Tem centenas, dezenas e milhares de comportamentos, ações, decisões que seres humanos tomam automaticamente a cada dia, sem pensar. É hábito. Isso são pessoas, né? Isso move as pessoas. Além das necessidades, os hábitos movem as pessoas. E o que é uma empresa, se não um grupo de pessoas? O que é um CNPJ, se não um conjunto de CPFs? Né? Um conjunto de pessoas trabalhando juntas para gerar valor para as mais pessoas, que são os clientes. Então, empresas são o quê? Pessoas juntas. E se uma pessoa individualmente tem hábitos, quando você junta várias pessoas, esse grupo passa a ter hábitos comuns, hábitos organizacionais, né? Esses hábitos organizacionais sempre aparecem, emergem quando você une várias pessoas. E esses hábitos organizacionais passam a ser uma força invisível que direciona as pessoas, direciona a tomada de decisão, direciona os comportamentos, direciona as decisões do dia a dia de forma invisível. Vira uma força invisível. Essa é a cultura organizacional da sua empresa, é uma força invisível que está presente lá, que faz as pessoas agirem como agem, ter as rotinas que têm, dita as relações comportamentais dentro da sua empresa. Né? Em resumo, então, o que é cultura? É um conjunto de normas, crenças, valores, comportamentos, tradições, conhecimento, gírias, jargões, rituais, enfim, tudo que acontece na sua empresa é cultura, é fruto da cultura. E para exemplificar um pouco, né, como eu falei, uma empresa é um grupo de pessoas. Só que há grupo de pessoas em outros locais também. Por exemplo, jiu-jitsu ou uma luta mais tradicional. Uma luta tradicional como jiu-jitsu ou como kung fu, karatê. Karatê, por exemplo. Se você for acho que é dojo, né, num dojo de karatê aqui no Brasil, vai estar lá, tem uma tradição, como as pessoas se comportam lá dentro, quais os rituais, quais as rotinas, as roupas, os cumprimentos. Simplesmente você estar dentro de um lugar, tem uma cultura que rege aquilo ali. Às vezes um dojo de karatê no Brasil não é muito diferente de um dojo de karatê no Japão. Lógico que com o passar do tempo, se não tem algo controlando ou sustentando, começa a divergir um pouco, mas a essência passa a ser a mesma. Por exemplo, estádio de futebol.
No Brasil, tem uma cultura estádio de futebol. As pessoas vão, mais ou menos, sabem como é que tem que se portar lá dentro, como é que tem que se relacionar com quem está lá dentro, como é que tem que se relacionar com o jogo que está acontecendo. Tudo, as gírias, as rotinas, os rituais, tudo isso é fruto de culturas. Sempre que você junta grupos de pessoas, surgem, emergem culturas, né? E o que acontece também, que quando uma cultura diferente se choca com outra, uma pessoa de uma cultura se choca com outra cultura, há uma ruptura. Por exemplo, pegar alguém que gosta de ir no estádio do Brasil e leva lá para o estádio de futebol na Europa, que é um outro padrão de cultura. As pessoas ficam sentadas, aplaudem, não fazem aquele barulhão todo. Então, cultura é isso. É conjunto de normas e valores e comportamentos que emergem quando se junta um grupo de pessoas. E essa cultura passa a ser uma força invisível que direciona as pessoas. Às vezes as pessoas querem mudar, querem agir de um jeito diferente, mas no dia a dia ali, no calor do dia a dia, na hora que está agarrado, está com o cliente reclamando, está cheio de trabalho, tende a ir para a mesma direção, que é a direção que a cultura empurra. É uma força invisível que move as pessoas da sua empresa. Forte isso, né? Agora pensa comigo aqui. E se essa força invisível que move sua empresa, move as pessoas da sua empresa, estiver jogando contra você? Se você estiver querendo levar a empresa para um lado e a cultura estiver puxando para trás, puxando para o outro lado, estiver jogando contra. Praticamente sua empresa vai virar um carro acelerando ali com o freio de mão puxado. O negócio não vai, não vai. Você quer mudar e não dá certo porque a cultura está travando. Agora, por outro lado, quando a cultura está a favor das intenções de crescimento da empresa, a coisa flui e se sustenta, a coisa vai embora, tá? Agora, se estiver contra, o que acontece? O dono da empresa, você, no caso, falta um dia. Tem um dia que você não vai. Aí tudo para de funcionar. Para de funcionar. Falta 2 dias, então, quando você volta, está tudo pegando fogo. Ah, ninguém fez nada, nada fluiu. Porque não tem uma cultura que está favorecendo. Ou, por exemplo, você lança as metas, né? Define as metas, aí um já vira para o outro e fala, ia lá vem querer inventar, lá vem querer inventar, só quer explorar da gente. E fica aquele rádio peão ali boicotando os planos, porque a cultura está contra. A cultura está contra as iniciativas que vão transformar, fazer essa empresa crescer. Aí as pessoas ficam desengajadas, não compram as ideias, né? E onde tem pessoas desengajadas que não estão orientadas para o mesmo resultado, o que tem? Tem uma cultura de desculpability, uma cultura cheia de desculpas, que alguém não fez algo, ou não agiu como deveria, ou não atendeu o cliente como deveria, não organizou as encomendas, as entregas como deveria, ou não fez a venda que deveria. Você vai falar com a pessoa, mas todo mundo faz assim, ou eu já fiz minha parte, agora é com fulano, não sei de nada, a pessoa nunca sabe de nada, e inventa uma desculpa, não fiz isso porque não sei o que lá. É uma cultura que enfraquece os resultados da sua empresa. Né? Numa cultura como essa, estratégias e planos são elaborados em reuniões, em discussões, em treinamentos, mas nada é executado. O prazo não tem valor, né? Por exemplo. Enfim, então você começa a entender que essa força invisível, poderosa que é a cultura, que move as pessoas automaticamente em uma direção, se ela estiver jogando contra você, a coisa não flui. Você não vai ter resultado no longo prazo, não vai ter resultado duradouro. Às vezes você investe em uma verba de marketing ali, a empresa dá uma crescidinha, aí a coisa desanda porque a cultura não está favorecendo. Então tem que ser junto, tá? Uma estratégia só é efetiva quando ela é suportada por uma cultura sólida. Uma estratégia só proporciona crescimento se a cultura estiver apoiando, sustentando esse crescimento. Aí é o seguinte, se você nunca prestou atenção nisso, né, se você nunca fez nada para prestar atenção nisso, codificou a cultura, treinou pessoas, observou, entendeu ali, pode ser que essa cultura esteja jogando contra a sua empresa. Pode ser que essa cultura esteja jogando contra o que você quer, contra o crescimento da sua empresa. A gente está sempre aqui falando de construir crescimento lucrativo, de fazer a empresa decolar. Então a cultura tem que apoiar isso, sustentar aí nessa direção certa. Tá certo? Aí é o seguinte, né? Se você já começou a ficar assustado, não se desespere. Calma aí, tem uma boa notícia. Que assim como um hábito, né? O hábito, assim como o hábito da pessoa, o hábito organizacional pode ser moldado. Você não consegue eliminar ele. Sempre os hábitos existem. Sua empresa hoje, se você olhar para sua empresa hoje, ela tem uma cultura. Todas as empresas têm cultura. É o jeitão da sua empresa de existir. Você não consegue
tirar a cultura, você consegue moldar. Ou construir, se está muito no início, né? Mas basicamente é moldar. Você consegue moldar uma cultura assim como você consegue moldar um hábito. Você consegue criar ou eliminar comportamentos, como? Através de repetição. Repetição, sustentação, enfim, eu vou falar aqui na prática os passos, né, as etapas para a construção ou a construção ou transformação de cultura, mas é o seguinte, né, a construção de cultura, no início, quando sua empresa tem 3, 5, 10, até 15 pessoas, né, quando cabe todo mundo numa sala, é muito mais fácil mudar uma cultura, construir uma cultura poderosa nesse momento. A partir do momento que sua empresa começa a ter 30 pessoas, 45, 50, 100 pessoas, aí a coisa é totalmente diferente. Aí você tem que fazer um trabalho de mudança organizacional, é muito mais complexo. Muito mais complexo. Então a melhor hora de começar a construir cultura é agora, é hoje. É entender o que vai acontecer aqui, sair daqui, começar a olhar para sua empresa, começar a pensar o que fazer e implantar cultura. É a melhor hora. Porque aí na hora que crescer, a essência já está fortalecida. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso aqui, mas a essência é o que sustenta a cultura. Imagina a empresa, né? Se a gente imaginar a sua empresa como uma pessoa, por exemplo. Imagina a sua empresa como uma pessoa. A cultura seria como se fosse a personalidade dessa pessoa. Então, à medida que a pessoa, a criança, né, tem de 5, 6, 7, 10 anos, a personalidade ainda está sendo formada. É mais fácil moldar uma personalidade enquanto criança. Agora, na hora que já chegou ali nos 30 e poucos anos, 40 e poucos, 50, 60, né, que é como se fosse a empresa crescendo e envelhecendo, já é muito mais difícil mudar a personalidade de alguém mais velho, porque já está mais rígido. Quanto mais pessoas e mais tempo, mais enrijecida fica a cultura. Né? Tem até uma formulazinha para você calcular um coeficiente de mudança de cultura, né, que se baseia em tempo e número de pessoas. Mas basicamente, em regra, né, se você tem menos de 15 pessoas, dá para mudar em muito menos tempo. Tá? Se você tem mais de 30, mais de 50, mais de 30 ali é um trabalho de 3 anos. Aí mais de 50 começa a ser um trabalho de 5 anos. Tá? É um trabalho demorado porque tudo que envolve mudança de pessoas, mudança de comportamentos humanos, é demorado. Tá? É assim que funciona. Então a melhor hora, né, que a gente tira de conclusão, que a melhor hora para você começar a construir a cultura é agora. Você vai entender como, né, vai entender as etapas e vai identificar a essência para começar. Tá? E aí, você vai construir uma cultura. Mas o que tem que ter numa cultura que apoie os seus resultados? No final, a gente vai organizar tudo isso em características chaves, tá? Mas entenda, você tem que ter uma cultura orientada a resultados. Né? Sua empresa tem que ser orientada a resultados. Por quê? Para que sua empresa existe? Sua empresa existe para melhorar a vida dos clientes. Né? Sua empresa existe para servir os clientes, servir pessoas. Né? Ou seja, melhorar a vida dos clientes, proporcionar crescimento para os colaboradores e servir o dono, servir os acionistas, né? o dono. A empresa existe para melhorar a vida das pessoas que trabalham lá, dos clientes e do dono. Essas três. Então tem que ser orientado aos resultados. Ao mesmo tempo que gera valor para o cliente, tem que gerar crescimento para as pessoas e tem que gerar lucro para o dono. Então uma empresa tem que ser orientada aos resultados. Tem que criar uma cultura de orientação aos resultados. Como? Com metas tangíveis que as pessoas identificam, que as pessoas acompanham ali, vai mensurando se está tendo um bom desempenho ou não. Tá? O que mais? Uma cultura de entregar mais do que o esperado, uma cultura de surpreender o cliente, né? Porque uma empresa onde tem uma cultura de entregar mais do que o esperado, é uma empresa que tem o costume de satisfazer e surpreender clientes. Então passa a ser uma empresa que começa a fidelizar clientes, que é uma regra para o sucesso, para o crescimento, né? Fidelizar clientes é regra. O que mais? Uma cultura onde as pessoas se sentem dono da empresa, né? Senso de dono, se responsabilizam, né? Pensam no custo-benefício das decisões, valorizam. E uma cultura de colaboração, né? Para fechar. Então, assim, nós vamos explicar aqui os estágios para a construção de cultura. Vamos falar aqui 3 pilares que devem estar presentes em todos esses estágios. Mas sobre esses benefícios, orientação aos resultados, entregar mais do que esperado, dedicação à empresa, né? Pensar no custo-benefício e colaboração, eu até separei aqui alguns livros, que são os melhores livros que eu já li sobre cultura. Esse aqui, ó, Sonho Grande, é um excelente livro, História da Cultura da Ambev, do Jorge Paulo Lemann.
Se alguém já leu, joga aí no chat, fala que já leu. É uma cultura de resultados, acima de tudo, resultados. Tá? Às vezes algumas pessoas vão identificar com esse livro aqui algumas divergências de valores pessoais, porque é um livro que valoriza resultados acima de tudo. Mas que mais? Satisfação garantida, cultura das apos. É um livro de cultura de quê? Cultura de entregar mais do que esperado, de efeito uau, de satisfação, de proporcionar satisfação ao cliente. Muito bom também para você entender isso na prática. Por último, aqui mais um só, para a gente não ficar só nos livros aqui, que é os 5 desafios da equipe. Cultura de colaboração. Ele mostra como construir uma cultura de colaboração. Mas o que compõe a cultura de colaboração? Resultados acima de tudo, confiança embaixo. É confiança e resultados. Tá? Então a gente vai entrar aqui nos estágios da construção de cultura, mas você já começa a perceber que esses 4 tipos de cultura já é bem diferente de uma cultura de falta de comprometimento, onde as pessoas estão lá fingindo que trabalham e o dono finge que paga no final do mês, fica aquela coisa, não tem confiança, aí cada um vai lá e faz o mínimo possível, né? Fica lá no celular, doido para dar 5h30, na hora de dar 5h30 já está no jeito para bater o ponto lá e ir embora, porque faz o mínimo possível. Que mais? As pessoas não se importam com os bens da empresa, né? Não valorizam a empresa. É aquele tal de nós contra eles. Fala, os patrões estão aí, ganham dinheiro nas minhas costas, ainda quer abusar de mim, quer que eu trabalhe mais. E é totalmente diferente, tá? Uma força como essa travando sua empresa ou uma força poderosa como a cultura empurrando sua empresa na direção certa. São coisas opostas, tá certo? Então, o que você já começa a perceber? Que você vai ter que escolher uma cultura positiva. Porque se você não construir a cultura da sua empresa conscientemente, não definir, entender e agir consistentemente para construir a cultura da sua empresa, o que vai acontecer? As pessoas vão construir por você. Os seus colaboradores vão construir a cultura por você. E como você não contrata baseado em valores, provavelmente, talvez você não olhe os valores da pessoa. Às vezes você contrata uma pessoa ali por experiência, só que ela tem um valor que é divergente do seu. Só que se essa pessoa for uma pessoa influente, ela vai começar a moldar a cultura da sua empresa. Você com certeza vai passar algum nome na sua cabeça aí de alguém que trabalha na sua empresa, que é alguém que está sempre falando com os outros ali, e aos pouquinhos ele vai moldando, causando uma ruptura na cultura ali, se essa pessoa for divergente de você. Então escolha a cultura que você quer construir, tá? Às vezes uma cultura de foco e não uma cultura de fofoca, uma cultura de honestidade, de transparência e não uma cultura de mentira, uma cultura de excelência, de fazer o negócio bem feito, né? De ficar satisfeito com o resultado bem feito e não uma cultura de mais ou menos, de abandono de tarefa, onde as pessoas basicamente querem, já fiz minha parte, acabei agora com você, ou tô nem aí agora o que vai acontecer, tá certo? Uma cultura de crescimento, né, de provocar mudança e não de estagnação, de resistir à mudança. Então, escolha qual cultura você vai construir na sua empresa. A cultura, acima de tudo, isso é muito importante, presta atenção nisso, a cultura, acima de tudo, é uma forma de multiplicar o modo de pensar do dono dentro da empresa. Né? Com a cultura, você consegue multiplicar o jeito de agir e pensar. É como se no dia a dia a pessoa estivesse trabalhando lá e às vezes você nem está perto dela. Aí o que acontece é como se ela ouvisse sua voz na cabeça ali na hora de tomar decisão. Na hora que ela vai fazer alguma coisa, ela ouve a voz e fala, e aí, tá bem feito? Aí depende do jargão que você usa, né? Mas ela ouve a voz. Como se a cultura amplificasse a liderança. Né? Ela amplifica a liderança fica presente no subconsciente das pessoas. Então veja bem, amplificar o líder. Então, como líder, como dono da empresa, você tem que ter noção, olhar um pouquinho para você, entender. Se amplificar o líder, o que vai acontecer na minha empresa? Por exemplo, né, amplificar. Se você está ouvindo uma música ruim, um barulho, um chiado, um ruído, aumenta o volume, o que vai amplificar? O que vai ecoar pela empresa? Barulho, chiado, música ruim. Né? E no caso da liderança, o que é isso? O que é esse barulho, chiado? Isso, o que prejudicaria a empresa? Uma liderança que desconfia dos colaboradores, uma liderança que acha que o pessoal, que ninguém quer nada com nada, que está ali para fazer o mínimo possível, aí desconfia, aí usa de poder para incentivar as pessoas, né? Gera medo, né? Usa de poder para gerar medo nas pessoas, porque ela desconfia, e a única cola que prende tudo funcionando ali é a remuneração. Se você é um líder que está assim, né, causa o quê? Distância emocional, medo como estratégia de gestão, você toma as decisões por poder,
Aí gera um clima de desconfiança. Agora imagina amplificar isso, né? Se você amplifica uma liderança como essa, o que vai acontecer? Vai gerar um clima de nós contra eles, vai gerar um clima de fazer o mínimo possível, só para pegar o salário no fim do mês ali, tá certo? Então, não adianta falar de cultura aqui se você está olhando para os seus colaboradores do mesmo jeito. Isso aqui não é uma live sobre liderança, nós não estamos focando em cultura, mas é isso, cultura é amplificar a liderança. Que seria o oposto, se a gente vai amplificar uma liderança, como se fosse uma música boa. Né? Aí, música boa para uns é uma coisa, é música clássica, é rock, é funk, é sertanejo, né? Mas uma música boa, você amplifica, você aumenta o volume da música boa, todo mundo escuta essa música boa. E o que seria uma liderança que, se amplificado, geraria resultados? Uma liderança que lidera com base na confiança. Então, ele tem empatia com os colaboradores, ele usa inspiração como estratégia para gerir as pessoas. Não é o poder, não é o medo, é inspiração. E usa motivadores intrínsecos, né? Ele faz a pessoa se engajar com motivadores intrínsecos, oportunidade de crescimento, empatia. Com isso emerge o quê? Uma cultura de colaboração. Na hora que você amplifica a confiança, amplifica empatia, engajamento, a cultura vira uma cultura de colaboração. Então, né, cultura é muito sobre isso também, é amplificar o líder, multiplicar o modo de pensar e agir do líder dentro da empresa, tá? Olhe para você um pouquinho assim como você tem agido antes de amplificar isso. Beleza? Mas dito tudo isso, essa introdução aqui, antes da gente ir para o framework, para a parte prática, para os estágios de implementação de cultura, de tudo isso entenda, tá? O importante, real, é o que acontece na sua empresa quando você não está lá. Se você falta, as coisas, se você falta, você tem que resolver algumas que faltam, do dono da empresa não falta. Quando você não vai na sua empresa, as coisas acontecem como tem que acontecer. Quando você precisa tirar umas férias, tudo continua fluindo. A empresa roda bem sem você. Isso é o que é importante. Porque se você está buscando o crescimento, vai ter um momento que você não vai controlar tudo, você não vai estar presente em todas as vendas, você não vai estar presente todos os dias de abrir e fechar a empresa, de resolver todos os problemas, de implementar todas as melhorias. Isso não vai acontecer. Então a cultura proporciona o crescimento de longo prazo. A cultura proporciona esse crescimento duradouro. Tá? Porque crescimento de curto prazo é só fazer força de marketing e vendas, que a coisa amplia, só que não se sustenta, aí fica aqueles picos e vales. Cresce um pouquinho, depois se vira para entregar, cai, tem problemas, não tem melhorias, tá certo? Então é isso. Né? A cultura proporciona o crescimento de longo prazo da sua empresa, porque vai fazer ela funcionar do jeito que tem que funcionar, apoiando a estratégia, sem você estar presente. Beleza? Aí é o seguinte, são 3 estágios para implantação, né, construção de cultura. Tá? São 3 estágios. E esses são os mesmos estágios para qualquer momento da sua empresa. Esteja você com uma cultura mais nova, mais flexível, ou esteja você com uma cultura mais rígida, mais estabelecida. São os 3 estágios. Um é o estágio da definição, outro é o estágio da implantação e outro é o estágio da sustentação. Nós vamos passar por um por um aqui, e tem 3 pilares que permeiam esses estágios, tá? Nós vamos falando um por um aqui também, beleza? Então, definição. Definição começa, eu falei de você olhar para você mesmo, olhar para o líder, entender a sua essência, entender como você tem lidado com a sua empresa. A definição começa por você entendendo ali. Entendendo o quê? A essência da empresa. E tem 3 componentes que formam a essência da empresa, a essência ali, o núcleo, o cerne, que vai estar presente para o resto da vida da sua empresa. Que é o quê? Um é o propósito, né? O propósito é o porquê vocês fazem o que fazem, porquê você levanta. E isso, né, vale destacar que a essência da empresa é a essência do dono. Se não for, em algum momento esse dono vai falar, putz, não quero saber dessa empresa mais, não é para mim. A essência da empresa vem dos donos, ou do dono, né? Enfim, vem do mix ali dos donos, se tiver mais de um. E a essência começa com o propósito do porquê agir, né? Por que a gente faz o que faz, como a gente melhora o mundo, por que a gente acorda todos os dias para trabalhar, o que motiva, o que faz o coração cantar. O Érico Rocha que fala muito isso. O que faz o coração cantar, por que agir, é o porquê. Eu separei mais um livro que começa pelo porquê, é o propósito. E isso aí é a direção da empresa, é o que faz a empresa fazer o que faz.
Aí depois vem o quê? Né, para você entender a essência dessa empresa, vem os valores. E uma boa forma de descrever valores é você pensar assim, como agir, né? Se perguntar de que eu não abro mão em hipótese alguma e colocar isso numa hierarquia. Por exemplo, você prefere resultados ou a verdade? Prefere honestidade ou satisfação do cliente? Enfim, você faz uma hierarquia de valores ali, coisas que você não abre mão. E os valores viram uma bússola moral, uma bússola moral. Na tomada de decisão, ali fala, o que a gente faz nesse momento? Ah, vou priorizar isso porque é um valor. Ah, vou tomar esse tipo de decisão porque é um valor. E o propósito também. Ah, vou abrir um novo produto, vou vender esse tipo de produto. Ele está em consonância, está coerente com aquilo que se entrega, aquilo que se espera. Se tiver, né, se tiver, faz sentido. E o terceiro componente que compõe a essência da empresa, junto com o propósito e os valores, são as competências essenciais. São aquelas coisas que naturalmente a empresa faz bem, aquelas coisas que naturalmente dão certo, aquelas coisas que dia após dia é o que tem feito a diferença no crescimento da sua empresa. Então, propósito, valores e competências essenciais formam uma coisa chamada essência, núcleo, cerne. O Jim Collins, né, um dos maiores pesquisadores de empresas do mundo, ele fala muito disso, de preservar a essência. Eu falo mais de fortalecer a essência, porque empresas, pequenas empresas, às vezes não tem muito isso bem identificado. Tem que identificar e codificar. Né? Codificar significa o quê? Significa escrever. Então, o processo de definição da cultura permeia por você identificar isso através de perguntas, né, no momento de reflexão ali e codificar. Escreve o propósito, escreve os valores, escreve as competências essenciais, que são aquilo que tem feito a empresa chegar onde chegou, e começa a codificar. Tá? Primeiro você codifica, transforma em palavras. Por quê? Porque senão, até para você, quando você escreve, você passa a reforçar, passa a ver aquilo no dia a dia. Tá? É um processo de fortalecimento da essência. E isso é complementado pela visão. Né? Aí a gente vai para a direção. A essência e a direção. Aí você traz a visão da sua empresa. Né? Qual que é o sonho da sua empresa? Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui 10, 15, 20 anos com a sua empresa? E tem lá uma baita meta a ser batida, uma baita meta a ser atingida. Isso compõe ali a essência e a direção que a empresa está indo. Aí você codifica tudo, tá? E dependendo do porte da sua empresa, você tem que codificar isso de forma mais detalhada ou menos detalhada. Se você tem 5, 10 pessoas, eu diria ali para você fazer um arquivo de uma página, uma folha, uma A4, tem um manualzinho que é o resumo da cultura em uma página. Agora, se você tem 20, 30 colaboradores, 15, 20, 30, até 50, já é legal fazer um PowerPoint contando a história da sua empresa, trazendo propósitos, valores, as competências, a visão, descreve os valores, fala lá como viver esse valor. Valor na prática. A integridade é agir assim, assim, assim. Integridade é assim, assim, assim. Descreve valor por valor, como agir e como não agir, tá? Porque provavelmente tem comportamentos na sua empresa que você não tolera. E deve ter. Se acontecer, a pessoa não vai continuar com você, ou vai ter uma conversa final e se não mudar, não vai continuar com você. Então isso vai para o manual de cultura também. Então, quando você começa a codificar a cultura, codificar a essência, codificar a direção, o que você está construindo é o manual de cultura. É isso, é como as coisas funcionam aqui. O manual de cultura é um pouco do que somos, né? 50% do que somos e 50% do que queremos ser. Então, quando você colocar a visão da sua empresa, e a visão ela é permeada por um posicionamento, aí é um elo forte entre cultura e estratégia, né? A cultura suporta a estratégia. Então, você tem uma visão de chegar num sonho realizado, você tem um posicionamento, né? Que é qual mensagem você quer passar para as pessoas, como sua empresa está posicionada no mercado. Isso vai tudo para o manual de cultura, tá? E para você prever o que você precisa ser, você olha para a sua empresa, olha, eu quero passar uma cultura de produtos premium, que vai deixar os clientes super felizes. Então, tem que ter uma cultura de excelência, uma cultura de gerar satisfação do cliente, uma cultura de efeito uau, né, de sempre surpreender. Agora, você quer uma cultura, você quer um posicionamento de preços baixos, de preços acessíveis, de acessibilidade, de agradar a todos, você tem que ter uma cultura de redução de custos, uma cultura de austeridade. Tá? Deixa eu baixar um pouco essa luz aqui.
Tem que ter uma cultura de austeridade, né? Uma cultura de redução de custos, uma cultura de decisões custo-benefício. Tá? Então, você olhar para frente, olhar para a visão, olhar para posicionamento, você começa a entender ali o que sua empresa precisa ter para chegar onde quer chegar. Aí você codifica tudo. Fez o manual de cultura. Bacana. Descreveu esse manual de cultura, e não é um trabalho longo, você vai começar. Aí você passa por todos os itens. Aí depois de um tempo você volta, detalha um pouco mais. Depois de um tempo você volta, detalha um pouco mais. Só que você tem que perceber um momento que já está legal ali. Não está o perfeito do perfeito, que nunca vai estar. Né? Você vai revisar isso mês após mês, ano após ano, para o resto da vida da sua empresa. Você vai estar sempre preservando a essência, mas vai mudar a codificação ali, mudar um pouco os detalhes ali. Então você tem que entender o momento de falar, opa, agora vou divulgar para a empresa, vou divulgar para as pessoas, tá? Aí você vai para o estágio de implantação. A partir do momento que você já codificou um 80% bom ali, você vai para o estágio de implantação. E como é que você começa o estágio de implantação de cultura? Em primeiro lugar, você vai envolver as pessoas influentes da sua empresa, para você construir, criar missionários. Só que as pessoas influentes da sua empresa são os líderes. Né? São os líderes que você... E lembrando que liderança não é uma posição, né? Liderança não é um cargo. Liderança são as pessoas que inspiram outras pessoas. São pessoas que são seguidas por outras pessoas. Então, quando você olhar para a sua empresa, tem pessoas ali que lideram naturalmente. Essas pessoas compartilham dos mesmos valores que você? Se sim, né, você vai envolver eles nesse processo de detalhamento da cultura. Você já vai ter chegado numa versão ali, porque é o dono que define a cultura da empresa, mas você vai envolver essa pessoa, trazer ela para o seu lado. Ela vai virar um missionário da cultura, né? Vai virar um influenciador. Você está formando alianças ali para a coisa se difundir mais rápido. Aí, na hora que você for comunicar isso, você tem que criar um senso de urgência. Você não vai falar que você está implementando essa cultura porque você viu e achou que é moda. Fala, não, fala, cara, nós queremos crescer. Por que nós queremos crescer? Porque estabilidade não existe. Empresa que a gente acha que está estável, vê uma pandemia aí e já era. Né? É a triste realidade, que ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Então você quer implantar uma cultura para garantir crescimento. Cria um senso de urgência ali para as pessoas entenderem o porquê que isso está acontecendo. Né? Você vai dar um motivo para entender a mudança. Aí, o seguinte, você vai falar, vai trazer uma visão da mudança concluída. Fala, olha, nós vamos implantar isso, nossa empresa vai ser assim, assim, sim, os resultados vão ser tal, tal, tal. E você cria metas de curto prazo, né, para gerar pequenas vitórias, porque mudança de cultura é uma coisa lenta, é uma coisa densa, é uma coisa demorada, que exige comprometimento. Então você vai criar metas e recompensas. Se você começou a estabelecer meta, dá uma recompensa, dá uma premiação, dá um happy hour. Né? Evita ser dinheiro, mas pense em algum tipo de recompensa. Isso vai estimulando o pessoal, vai pegando ritmo, vai criando movimento na empresa em direção à mudança, e aí a coisa vai implantando. Tá? Então você vai fazer um lançamento, faz uma reunião, faz um coffee break, faz um treinamento, um café da manhã, um momento divertido, né? Sempre associar os valores, o propósito e a visão a boas lembranças dentro da empresa. Aí, pronto, está dado o lançamento, está dado a partida da cultura. Esse é o estágio de implantação, que é um start. Aí nós vamos para o estágio, né? Aí nós vamos para o estágio de sustentação. E esse é para sempre. Esse não acaba. Esse não acaba. E o que sustenta a cultura? São as rotinas, né? São as rotinas do dia a dia. As rotinas constantes de comunicação. Eu vou falar um pouquinho mais desses de comunicação daqui a pouquinho. Os rituais periódicos, as reuniões, as gírias, os jargões. Tem empresa que começa a ter um linguajar próprio. As energias, as comemorações das vitórias. Né? Você vai estimulando, sustentando aqueles valores ali. Treinamentos, dinâmicas. Tem muito endomarketing também, tem uma empresa que vai lá, faz uma camisa com uma hashtag propósito da empresa, com os valores, caneca com os valores, mousepad, se todo mundo trabalha no computador, squeeze, endomarketing que chama isso, né? Você vai associar seu propósito, seus valores, sua meta, sua visão em vários locais da empresa. Aquilo vai estar presente no dia a dia, vai estar sustentando aquela cultura ali, tá certo? Aí o que vai acontecer? Na cabeça das pessoas, né, a cultura vai estar sempre associada aos bons momentos, à energia, à comemoração,
No momento que bater meta, você vai lá e fala da visão. No momento que alguém é promovido, você vai lá e associa um valor, fala, essa pessoa está sendo promovida por isso, por isso, por isso, por isso. No momento de demissão, inclusive, você pode falar que está em desalinhamento com os valores, tá? Que aí a gente já vai para os 3 pilares. Tem 3 pilares que permeiam todo esse processo de construção de cultura. E são eles: clareza, né? Clareza do seguinte, clareza de você se perguntar que tipo de cultura você quer ter, né? Que tipo de cultura você quer ter na sua empresa? Se você é uma pessoa mais brincalhona, provavelmente você vai querer uma empresa mais divertida. Esse livro que eu falei, o Satisfação Garantida, o dono é o Tony Shea, eu nunca sei pronunciar o nome dele, era um cara extremamente brincalhão, extremamente divertido, então ele até meio esquisito, né? Então ele criou uma cultura de uma empresa que tinha um valor, né? Trabalhamos num ambiente divertido e um pouquinho esquisito. Era uma empresa que tinha o pessoal ia fantasiado, que tinha esquisitice. Às vezes não é o seu caso, às vezes você é uma pessoa mais séria, você quer uma empresa mais séria. Enfim, você pensa que tipo de cultura eu quero ter aqui na minha empresa. É uma cultura que tem a ver com você. Aí você entende que tipo de cultura sustenta a sua estratégia. Como eu falei, se é uma cultura de surpreender clientes, é uma cultura de fazer mais do que esperado. Se é uma cultura de baixos preços, é uma cultura de austeridade, é uma cultura de redução de custos, de custo-benefício. Se produtos premium ou alguma coisa relacionada à segurança, é uma cultura de excelência, de não errar, de não possibilitar erros. Se você quer trabalhar com inovação, tecnologia, tem que ter uma cultura ali que permite errar, permite experimentar, permite tentativa, os erros são apoiados. Isso tudo sustenta uma estratégia, né? Tem que ter clareza de que tipo de cultura sustenta essa estratégia. Aí você olha o seguinte, olha, eu quero uma cultura assim, que tem a ver comigo, esses valores, esse propósito, minha estratégia está alinhada e pronto, que tipo de cultura precisa ter? Clareza, você passa a ter clareza do que você precisa. Aí o outro pilar é a coerência. É você entender o que tipo de cultura você quer ter. Você já fez um trabalho na parte de definição, de codificar essa cultura, escreveu, colocou no PowerPoint, colocou no Excel, colocou num papel, num cartaz, uma faixa, o que quer que seja. Aí você tem que ter coerência. Aí, em primeiro lugar, você vai ter que ser o exemplo, né? Você tem que agir conforme cultura em 100% do tempo. Se você está fazendo uma cultura de cliente tem sempre razão, por exemplo, que eu já não, que é um pouco duvidoso, se você está permeando essa cultura, você não pode virar para o lado, falar com o seu colaborador e falar mal do cliente na hora que o cliente acabou de sair. Se é uma cultura de excelência, você não pode fazer um negócio mal feito. Se é uma cultura de produtividade, você não pode ser aquele dono que não mostra, que não performa. Então você tem que ser o exemplo naquilo que você está pregando para a sua empresa, né? Tem que ser o exemplo. O que mais de coerência? Você tem que priorizar os valores. Se alguém está agindo, está vendendo muito, mas não está agindo conforme os valores, conforme o que você prega, você não pode promover essa pessoa. Se você está promovendo uma pessoa que não age de acordo com a cultura que você prega, o que você está mostrando para todo mundo? Incoerência. Você está falando o seguinte, eu falo desses valores aqui, falo desse propósito aqui, mas não é assim que as coisas funcionam, não. Isso é só no papel. Então você tem que ter coerência. Ao contratar, só trazer para dentro da sua empresa pessoas alinhadas com aquilo que você codificou. Coerência ao promover, ao trazer remunerações, ao trazer progressões, ao trazer recompensas e ao fazer demissões. Tudo isso você vai fazer olhando para os valores, propósitos, competências essenciais e visão. Sempre. Coerência vem do dia a dia, do exemplo, das ações. E uma coisa mágica começa a acontecer quando você age com coerência. A coisa começa a vir na sua cabeça o tempo todo. Você percebe, nossa, eu estou tomando decisões aqui automaticamente, com base naquilo que eu escrevi, que sustenta a estratégia. A coisa vai fluindo, vira um piloto automático depois de um tempo. Aí você começa a ver que o seu time está decidindo coisas no dia a dia, repetindo os valores, né? Repetindo os valores da sua empresa nas decisões que eles tomam no dia a dia. Então, está tratando o cliente de um jeito ali por causa das decisões que eles tomam no dia a dia. Vou trazer um exemplo aqui. Estava prestando consultoria para um grande amigo meu, da pousada Cantuar. E o seguinte, lá eles têm um jargão que fala assim, isso aqui está no padrão Cantuar. É tipo assim, está top, está bem feito. Então o colaborador fica com isso na cabeça do tipo assim, ele faz um trabalho, ele olha, está no padrão Cantuar? Não está. E vai lá e vai até fazer um negócio bem feito.
Então, é um jargão que tem a ver com a competência, tem a ver com o valor, que fica preso no dia a dia, tá? O que mais? Aí depois você vem para consistência, o terceiro pilar, né? A gente já falou de clareza, coerência, consistência. Consistência é o terceiro pilar da construção de cultura. Ou seja, tem que ser extremamente consistente. Em tempo real ali, a todo momento você tem que sustentar um valor. Fala, não, nós agimos assim porque a gente tem um valor. Por exemplo, segurança em primeiro lugar, temos o valor de fazer mais do que o esperado, temos o valor de fazer o que é certo, né? Ah, e uma grande sacada que eu não trouxe aqui é que um valor, quando ele tem a forma de verbo, ele fica mais fácil de lembrar. Isso é uma grande sacada, eu aprendi tem pouco tempo. Quando ele tem a forma de verbo, isso fica mais na cabeça do colaborador, que ele pensa em como agir. Então, a consistência vem disso, de você sustentar esse valor a todo momento, em conversas com os colaboradores, em conversas com o cliente, em conversas com os fornecedores. Você vai estar sempre reforçando ali aquilo que sua empresa prega, aquilo que sua empresa valoriza, aquilo que sua empresa não abre mão. O que mais de consistência? Reconhecimento. Quando você vê alguém agindo conforme valores, conforme propósito, ou multiplicando isso, você vai lá, reconhece, fixa o reconhecimento a um comportamento positivo, vai causar o quê? Vai causar repetição desse comportamento positivo. Por outro lado, quando você vê alguém agindo contra valores ou propósito, correção, feedback corretivo. Feedback corretivo, você faz o seguinte, né? Essa aqui não é uma live sobre o feedback, tem até uma aí, depois você vai lá no YouTube e confere, mas você fala assim, olha, você cria um momento, né? Cria um evento, fala, olha, preciso conversar com você. Em determinada situação você agiu assim, o resultado foi esse, não foi legal, você poderia ter agido assim da próxima vez. Posso contar com você nisso? E mostra a pessoa fatos e dados de onde ela errou, qual foi o resultado e o que você espera dela. Aí você vai tendo consistência, reconhecimento, correção, sustentação, retrospectiva, né? No final do ano ali você avalia quem está agindo, quem está agindo conforme valores, quem está agindo conforme propósito, volta para a coerência, recompensa, premia e gera progressões com base nisso, e aí a coisa começa a andar. Né? Você já ganhou líderes missionários ali, os líderes têm que agir conforme você, né? Com consistência, com coerência e com clareza, aí a coisa começa a andar. E o que começa a acontecer? Começou a construir a cultura, né? Uma cultura de que gera crescimento, né? As pessoas vão ficar apaixonadas por crescimento. E uma cultura assim tem conexão, tem colaboração, as pessoas confiam umas nas outras, e quando se confiam umas nas outras e estão direcionadas para o mesmo objetivo, gera colaboração, conexão e colaboração. Engajamento e desenvolvimento, né? As pessoas se engajam porque elas fazem parte de algo maior que elas, né? Elas fazem parte de um grupo que compartilham dos mesmos valores, que compartilham do mesmo propósito, que estão indo para a mesma direção. Então há pertencimento, engajamento. Com isso você consegue criar um ambiente de desenvolvimento, né? Que onde há engajamento, se você trouxer ferramentas, conhecimento, práticas, desafios, você consegue trazer desenvolvimento também. E com isso, o que você gera? Excelência e resultados duradouros e consistentes. Essa combinação, né, de paixão por crescimento, conexão, colaboração, engajamento e desenvolvimento gera excelência e resultados consistentes, resultados duradouros. Porque aí vai haver encantamento do cliente, fidelização de clientes, melhoria contínua, bons resultados, porque todo mundo se preocupa com a empresa, lucros, crescimento lucrativo. Né? É isso que a construção de cultura disciplinadamente vai trazer para a sua empresa. Só que, né, falando aqui numa live de 1 hora, trazendo em estágios, parece fácil, mas não é fácil, só é trabalho duro, você tem que agir constantemente. Mas como eu falei, a melhor hora para você começar isso é agora, que a cultura da sua empresa é flexível, não tem tantas pessoas. À medida que você codifica, apresenta, repete isso no dia a dia, tem coerência nas promoções, recompensas e demissões, com base nessa cultura que você codificou, a coisa se instala, né? Aí cria esse movimento e a coisa se instala. E, né, no geral, eu vou abrir um espaço aqui para você jogar pelo menos um insight que você pegou nessa live aqui. Provavelmente você já compartilhou aí. Se você gostou, você já compartilhou, já curtiu, já tocou no coraçãozinho aí, para as próximas aparecer para mais gente. Como de costume, essa live fica gravada. Amanhã ela vai para o YouTube, para você entender, né? Sempre o conteúdo aqui é muito denso, né? Eu tento trazer isso de uma forma prática, mas ao mesmo tempo é muito denso, então faz sentido ver de novo no YouTube ou no Instagram, pegar papel, caneta, anotar,
pensar em como aplicar isso na sua empresa. Me manda um direct lá se teve uma ideia, se teve uma dúvida. Enfim, é isso. Obrigado para quem ficou aqui, obrigado por quem acompanhou. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque é realmente capaz de criar movimentos, de criar crescimento e criar resultados duradouros. Agradeço quem ficou comigo até aqui. Essa foi mais uma série da série Fly Empresas. Quinta que vem, às 20h47, nós estamos de volta. Valeu!